Paula, tu viu a reforma do ensino médio do Michel Temer? Paula, comenta aí pra nós a reforma do ensino médio, faz favor. Olha só, eu não vi nenhum vídeo teu ainda, mas eu quero saber, tu vai comentar ou não vai comentar a reforma do ensino médio? Calma, gente, eu vou comentar e vai ser hoje. Na semana passada foi anunciada a reforma do ensino médio como sendo algo do governo Michel Temer. E como se o governo Michel Temer não fizesse parte também da esquerda. Então vamos só dar uma relembrada nos fatos. Essa reforma apareceu na campanha da Dilma. Sim, essa reforma vem do governo PT. E nada que venha do comunismo é uma coisa boa. Mas se vocês não estão acreditando em mim, dá uma olhadinha no que a própria presidenta fala. Está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma no ensino médio, começando pelo currículo. Eu dei uma lida no projeto, apesar do fato ser que ninguém sabe exatamente como vai ser essa tal reforma, né? Porque o MEC anunciou uma medida que ia tirar artes, educação física e algumas outras disciplinas do currículo, depois voltou atrás, disse que não era bem assim, que essas disciplinas estavam inclusas. Então, o certo mesmo é que a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Até porque esse é um projeto de lei que ele vai ir para a Câmara dos Deputados para eles votarem e até 120 dias. Também tem o fato dessa reforma estar atrelada ao BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Curricular. BNCC. Bom, eu já tinha comentado aqui num outro vídeo sobre essa base comum, que realmente é absurda e traz de volta, entre outras coisas, a ideologia de gênero, corta uma parte da história, aquelas coisas que a gente sabe que a esquerda adora fazer, né? Enfim, um dos pontos principais dessa reforma foi a ampliação da carga horária. E eu vi em um dos comentários do meu vídeo aqui, infelizmente eu não separei o nome para falar de quem fez o comentário, mas foi uma menina que comentou que ela não conseguia enxergar uma coisa ruim na ampliação da carga horária. Realmente, a carga horária ser ampliada não é em si uma coisa ruim. Teoricamente é uma coisa boa, né? Os alunos vão passar mais tempo estudando. Mas tem aí alguns problemas. O primeiro problema é que o nosso cérebro suporta uma certa carga de horas estudando. Não adianta a gente ficar 8, 10, 15 horas consecutivas estudando. E se houver mesmo a retirada dessas disciplinas como artes e educação física e ficarem só as teóricas, eu vejo isso como uma coisa bem complicada. Se for haver uma educação em turno integral, teria que misturar. De repente, no turno da manhã ter as teóricas, à tarde fazer uma revisão e ter a educação física, enfim, não sei dizer exatamente, mas eu acho que vocês pegaram o ponto do meu raciocínio. Outro problema é o seguinte: você sabe muito bem que os professores, na sua imensa, gigantesca maioria, são marxistas. Alguns sabem disso, outros não sabem. Mas geralmente os professores doutrinam em sala de aula. Então imagina que com essa reforma os professores não vão mudar. O que vai mudar é a carga horária. Então os alunos estarão sujeitos a mais horas de doutrinação. E isso sim é um fato bem ruim. Outro fato que me chamou a atenção é que agora eles vão fazer por áreas de conhecimento. Aqui no Sul já é assim. Eu não sei como é que vai funcionar com essa nova lei. Eu vou relatar para vocês a experiência que eu tive com essas áreas do conhecimento aqui no meu estado como professora do ensino médio em escola estadual. Funciona da seguinte maneira: são 4 áreas de conhecimento: a área das linguagens, a matemática, as ciências da natureza e as ciências humanas ou ciências sociais. Vamos tomar como exemplo a área das linguagens, que é a área onde a minha disciplina Educação Física se inseria. Essa área era composta por português, literatura, inglês ou a língua estrangeira, né? Algumas escolas é o espanhol, artes e educação física. E tinha um seríssimo problema, porque a nota não era mais por disciplina, a nota era por área do conhecimento. Então vamos supor que o Joãozinho vai muito bem na aula de educação física porque ele gosta de esportes, ele vai bem na aula de artes porque entrega os trabalhos, são disciplinas relativamente mais simples em que o aluno não precisa estudar em casa, né? Basta ele comparecer na aula, fazer as atividades e ele é aprovado. Só que no português, ele levou na flauta, não fez tema e tirou uma nota baixa. O que acontecia é que, como nas outras matérias da área,
ele tinha tirado uma nota boa, o professor de português era obrigado a entrar num consenso e aumentar a nota, porque a nota não era mais do português, era da área de linguagens. Conseguem compreender a maldade que está por trás disso? Lembra quando eu falei no meu último vídeo sobre a aprovação e os números do IDEB? Pois então, eu falei que eles iriam fazer uma reforma para aprovar os alunos mesmo sem conhecimento. E é exatamente isso que eu vejo aqui. Nos conteúdos há uma parte que chama conteúdos transversais. Esses conteúdos têm que ser trabalhados em todas as disciplinas. Olha que coisa mais linda que são os conteúdos transversais. Tem prevenção ao uso de drogas e álcool. Em si, essa prevenção não é uma coisa ruim. O problema é a metodologia usada, que muitas vezes acaba incentivando os alunos a usarem drogas ao invés de prevenir o uso. Educação ambiental. Provavelmente eles vão vir com aquela agenda globalista, que o homem é culpado pelo aquecimento global. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, eu já fiz um vídeo também e tá aqui, eu vou deixar os vídeos que eu citar aqui na caixa de informações para vocês conferirem depois, tá? Educação para o trânsito, ok? E educação sexual não poderia faltar, né, gente? Em todas as matérias tem que trabalhar a educação sexual. Você não acha importante trabalhar a educação sexual? Pois então, o governo não se importa com a sua opinião. Se você não quer que seu filho tenha educação sexual na escola, o problema é seu, pois isso é um tema transversal e será sim trabalhado em todos os conteúdos. Lembrando que isso não é nenhuma novidade. Isso já acontece nas nossas escolas há muito tempo. Vocês é que não sabiam. Daí depois tem outros como cultura de paz, empreendedorismo, ok? Noções de Constituição Federal, que eu acho que seria importante a pessoa ter. Noções básicas do Código de Defesa do Consumidor, não sei se, né? Mas enfim, não tem problema também. Importância do exercício da cidadania, ética na política, participação política e democrática. Vocês imaginam que esses 3 temas transversais vai ser puro folhetim esquerdista com muito mais horas de duração para manipular a mente do seu filho. Também tem uma mudança no noturno. A partir do implemento dessa lei, somente os alunos maiores de 18 anos poderão frequentar a escola durante o turno da noite. Eu não relatei aqui todos os detalhes da lei, porque senão o vídeo ia ficar longo, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: de nada adianta fazer uma reforma no ensino médio se os alunos saem do fundamental analfabetos. Não adianta, eles estão tendo problema no ensino médio porque eles não têm base. E o problema no ensino fundamental não é o número de horas. Muitas escolas já adotam esse regime de turno integral. Compreendam, essa reforma no ensino médio é a mesma coisa que tratar um paciente com tumor cerebral com um band-aid. Não adianta, não funciona. O problema da nossa escola não é a carga horária, não é nada disso. O problema da nossa escola é o método socioconstrutivista, que é um lixo e acaba com a inteligência das crianças. É a falta de hierarquia. O professor não tem mais autoridade na sala de aula por causa do método socioconstrutivista. Então, se o aluno não pode receber nenhuma sanção, ninguém pode mais expulsar o aluno da escola, suspender o aluno, nem que ele bata no professor. Me digam, sinceramente, vocês acreditam que um aluno que não pode ser punido de maneira alguma, mesmo que ele agrida o professor, vai ser um bom aluno? Outra coisa que precisava ser revista era o número de alunos por turma. Como um professor vai ensinar bem em uma turma com 40 alunos, sendo 5 deles alunos de inclusão e cada um com uma deficiência diferente? O professor tem que fazer o plano de aula para os alunos que não são alunos de inclusão, tem que fazer o plano de aula para um aluno com síndrome de Down, outro para um aluno com paralisia cerebral, outro para outra síndrome. Eu não sou contra esses alunos especiais. O problema é que é humanamente impossível um professor dar 5, 6 aulas ao mesmo tempo. Esses alunos de inclusão, na verdade, estão sendo excluídos de um atendimento decente para eles, porque a nossa escola não tem a menor condição de atender essas crianças. O governo fez isso para economizar dinheiro. Pais de alunos especiais, não se enganem, o governo não quer fazer o bem para os filhos de vocês colocando eles no ensino regular. Ele quer excluir os filhos de vocês de um atendimento especializado que custaria muito mais caro para os cofres públicos. O que nós precisamos mudar é a metodologia de ensino.
tirar essa palhaçada de ficar discutindo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, e a opressão, os oprimidos, e Karl Marx, e a luta de classes, tirar esse comunismo, esse esquerdismo, essa lavagem cerebral da escola e trabalhar o que de fato interessa. Mas pessoal, infelizmente, isso não vai acontecer. Eu já indiquei milhares de vezes aqui no meu canal e vou indicar de novo. Leiam o livro Maquiavel Pedagogo. Esse não é um movimento que está acontecendo só aqui no Brasil, ele é um movimento mundial. Nos Estados Unidos a educação também piorou bastante. Pesquisem um pouco e vocês vão descobrir o verdadeiro intuito e quem realmente está por trás de tudo isso que está acontecendo na escola. E quando vocês descobrirem, vocês vão entender que não adianta, eles não vão melhorar o ensino. Infelizmente, eu não posso dizer nada diferente disso.